Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências. Atestado médico. Atesto para os devidos fins que o senhor Sebastião dos Santos Vieira encontra-se sobre meus cuidados médicos, impossibilitado de exercer suas atividades na presente data. Atenciosamente, Dr. Evandro Reis Leão Teixeira. Clínica Médica de Gastroenterologia. Assunto: solicitação. A sua senhoria, o senhor Dr. Kleber José Pervidor da Silva, presidente da Câmara Municipal de Lavras. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos Vossa Excelência a autorização para a apresentação da audiência pública na reunião ordinária do dia 2 de março de 2015, para que o secretário municipal de Planejamento e Gestão, senhor Sérgio Luiz de Aguiar Castelo, e a contadora desta prefeitura, senhora Cátia Regina Gomes Pires Lasmar, possam apresentar as contas do terceiro quadrimestre do ano de 2014, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Atenciosamente, Silas Costa Pereira, prefeito municipal de Lavras. São apenas essas as correspondências, senhor presidente. Comunicação da mesa. Senhor presidente, eu queria que a Comissão de Assuntos Públicos Municipais, que consta eu, o Zé Henrique e o vereador Alisson, e quem quiser também nos acompanhar, para olhar dois problemas na cidade. Primeiro é a respeito lá da rodoviária, que eu estive com a secretária, ela pediu, ela pediu, né, a empresa que é gestora daquele local para tomar providência lá em relação aos moradores de rua, e só que eu recebi várias reclamações hoje. Então, eu queria que nós, vereadores, outros vereadores que pudessem nos acompanhar para ver como é que está a situação lá mesmo, daquela região. A gente poderia até marcar o dia aqui e constar. E outro também outros vereadores que queiram nos acompanhar também, a respeito também lá daqueles prédios da estação, que o César Moro está limpando lá. Então é para a gente dar olhar lá, porque vai existir vários galpões lá também, que vão poder ser utilizados também para a população. Então ele solicitou os vereadores também que pudessem lá olhar e ver lá o que a gente pode utilizar lá. Tá? Então é só marcar a data, senhor presidente, para ver se a gente pode acompanhar. Muito obrigado. Gostaria de... Permita, Leão, recebi agora há pouco, chegando em casa, uma carta que uns moradores que pediram que fosse colocada aqui pela secretaria. Como já passou a hora lá, eu poderia ler rapidinho aqui, é pequeno. Comunidade Rural dos Jabuticabeiras, Lavras MG. Solicitação. Asfaltamento de aproximadamente 500 metros de área em frente à Igreja São Pedro, localizada na zona rural dos Jabuticabeiras. Venho, através desta, solicitar uma ajuda para os moradores da comunidade rural Jabuticabeiras, onde está localizada a Igreja Católica de São Pedro, sendo que a citada igreja possui uma área externa de aproximadamente 500 metros, porém não é calçada e nem asfaltada, ocasionando em épocas de chuvas uma grande quantidade de barro, dificultando para os moradores dessa comunidade. Caso seja possível o asfaltamento dessa área, ressalto não ser necessário grandes camadas de asfalto, somente o necessário para ser transitado por pedestres. Desde já agradeço a atenção e renovo nossos votos de elevada estima e consideração, representante da comunidade, Adão Claudino Pereira. Então, a gente deixa esse pedido aqui, né? Provavelmente, depois vamos encaminhar isso aqui à prefeitura, ao senhor prefeito, à secretária de Meio Rural, para que possa ver a possibilidade de atender a comunidade lá. Muito obrigado. Queria, senhor presidente, abordar dois assuntos. Um com maior importância, hoje pode até estar repetitivo esse tipo de assunto, mas a questão da dengue em nossa cidade. Nós tivemos hoje à tarde uma reunião com o prefeito, com o chefe de governo e com também a secretária de saúde, e vários vereadores estiveram presentes. Lavras hoje, gente, está em estado de alerta devido à quantidade de casos de dengue que nós temos. Hoje, só agora no mês de janeiro, foram 46 casos já confirmados positivamente e 325 suspeitas de casos de dengue. E apenas 2 casos de dengue hemorrágica, que é a mais séria. Mas não adianta as pessoas, a população, cuidar e culpar
apenas o município. A dengue é uma guerra, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. A Prefeitura tem disponibilizado vários mutirões, como foi feito semana passada na Coab, onde tirou-se 4 caminhões de lixo. Em outros bairros também tem uma extensa programação, onde vai ser feito toda a programação para retirada de entulhos, de lixo, de todas as casas, mas se constatou, principalmente na Coab, onde foi feito, na Lavrinha também está sendo feito, a partir de amanhã parece que começa, a partir não, é certeza amanhã na Lavrinhas, dia 3 na Coab novamente, dia 10 no Serra Verde, e tem toda uma programação que será divulgada para a Prefeitura. A Prefeitura está procurando todas as igrejas católicas, evangélicas, as entidades de classe, porque todas as pessoas têm que ajudar. Nessa questão da Coab lá, foram encontradas várias caixas d'água sem tampa, o que é um grande proliferador do mosquito da dengue, assim como principalmente o lixo. Então não adianta a Prefeitura somente fazer a parte dela se não tiver a ajuda da população. Nós vamos perder essa guerra. E aí, o que acontece? Quando está com foco, todo mundo participa da campanha, igual a água agora, todo mundo está economizando, fecha a torneira, já não deixa mais o desperdício. Então, quando está no foco da dengue, todo mundo atenta à prevenção. Passou-se aquele foco, todo mundo novamente fica desleixado. E isso realmente não pode acontecer, senhor presidente. Então, eu acho que todos nós temos o dever de falar pelo alcance que nós temos aqui da TV Câmara, como vão ser procurados todos os órgãos do nosso município, para que todas as pessoas, cada um, tem que fazer a sua parte, porque senão nós vamos sair do estado de alerta e vamos para um estado que nós não queremos, e quem já teve dengue sabe o quanto é difícil. Então, as ações estão aí por parte do município, cada um deve fazer a sua parte. E outra também, aí já é uma notícia boa, senhor presidente, nós tivemos uma reunião com o prefeito Silas, o vereador Tilili, o vereador Chapisco, o vereador Lila, juntamente com o Dário Costa, que tem se mostrado uma pessoa extremamente importante para o sinal de TV em Lavras, e nós agora estamos batalhando para colocar a TV Aparecida em Full HD na nossa cidade com transmissão aberta. É um canal de televisão que é extremamente assistido por todo o país, a TV Aparecida. Nós temos aqui, o Dr. Kleber já assumiu o compromisso de disponibilizar um aparelho que nós temos aqui, que está aí parado, um retransmissor. O prefeito também já se disponibilizou para aquilo que for necessário, porque é um custo pequeno, para que a gente possa colocar também no ar, em canal aberto, a TV Aparecida. Então, eu queria aqui cumprimentar principalmente o Dário Costa, que não tem medido esforços para que essas televisões todas hoje que estão no ar, e principalmente com uma imagem excelente, ele é um dos grandes responsáveis por esse feito em nossa cidade. Eu agradeço, senhor presidente. Senhor presidente, o pessoal da dengue fez um belo mutirão lá na Coab. Amanhã vai ser na Lavrinha, já fiz até o requerimento. Por coincidência, hoje a secretária municipal da saúde me passou todos os bairros que vão ser feito um mutirão. Mas é pouco. O que tem que ver com o pessoal da dengue é a bonificação que eles têm que receber da administração passada, do prefeito Cassado, que não pagou. Então, se quer que eles trabalhem bem, pague bem os meninos. Esse dinheiro é deles. Então, não podemos deixar de pagar o pessoal da dengue. E uma bonificação que é uma verba federal. Então, não tem que estar bloqueando esse dinheiro desse rapaz da dengue, pelo belo trabalho que eles vêm fazendo na nossa cidade. Outra coisa, senhor presidente, fiz o requerimento também lá para o bairro Magnólias, para a operação Tapa Buracos, e gostaria que fizesse um trabalho igual foi feito lá no Morada do Sol. Trabalho excelente. É só isso que eu tenho a falar, presidente. Boa noite. Sobre a questão da dengue, que eu fui procurado sexta-feira por alguns moradores do bairro Lavrinhas, e neste fim de semana vários moradores entraram no meu Face falando que lá no bairro Lavrinhas estava tendo vários casos de dengue. E eu me comprometi com essas pessoas que hoje cedo eu iria à vigilância sanitária ver quais as ações. E assim eu fiz, hoje pela manhã, fui à vigilância sanitária e fui informado que no dia 31 de janeiro foi feito um mutirão naquele bairro Lavrinhas e Nossa Senhora de Luz. No dia 13 de fevereiro repetiram o mutirão. E teve o que me chamou a atenção é que teve um agente de epidemia que ele me falou que no primeiro mutirão ele entrou em determinadas casas, encontrou focos de dengue naquela casa, orientou as famílias
E no segundo mutirão, nas mesmas casas, encontraram os mesmos problemas e focos novamente. Então ele estava até assim, chateado porque a população não está fazendo a parte dela. O poder público está fazendo a parte dele. E a população não faz a sua parte. Nas mesmas casas, os mesmos focos. A população não agiu. E isso é uma questão que ultrapassa o limite do individual. Nenhum morador pode achar que é um problema dele, porque é um problema coletivo. Se ele está tendo no quintal dele focos de transmissão de doença, esse foco dele ali atinge um raio de pelo menos 300 metros. Então ele está prejudicando todos os moradores do seu bairro em um raio de 300 metros. Então não é um problema só dele, não. É um problema de todo mundo, de toda a população. Com relação à reunião, vereadores aí que já se manifestaram dizendo que não foram convidados, o prefeito ficou sabendo agora à tarde mais detalhes da dengue, que poderia vir a público esse assunto aqui hoje. Então ele pediu a secretária que ligasse para os vereadores. Ele não determinou para quais. Então eu não sei se ela conseguiu falar com todos. Na reunião, salvo engano, compareceram 8. Então não sei se todos foram convidados ou não. E não existiu uma pauta para essa reunião. Ele nos chamou lá e perguntou quais informações que a gente tinha sobre a dengue. Então a reunião foi rápida, foi sobre esse assunto, e ele chamou a secretária e pediu à secretária para dar maiores informações. Então ela já disse as informações que a gente já tinha com relação a Lavrinhas e Nossa Senhora de Lourdes, onde vários casos foram detectados. Ela informou os números do ano passado, para que a gente possa comparar com esse ano. O ano passado foram notificados 1.767 suspeitas, casos suspeitos, e confirmados 1.300. Esse ano já foram notificados 325, até o dia 20 de fevereiro, e confirmados 46. Então, o que nós precisamos fazer, nós vereadores, é levarmos essa mensagem à população. Não adianta triplicar o número de agentes. Muitos estão falando, mas são poucos agentes. Ouvi muita essa reclamação. Ela até nos deu um dado aqui, que são 60 cargos de agentes de epidemia. Apenas 39 trabalham efetivamente com isso. Ou seja, 21 agentes concursados para agentes de epidemia não exercem essa função. Foram desviados por administrações anteriores para outras funções. Um erro administrativo que agora a atual gestão vai tentar resolver. E vai criar insatisfações, porque essas pessoas vão ficar extremamente insatisfeitas. Muitos nunca pegaram a maletinha, um remedinho, nunca foram em lugar nenhum combater dengue. Fizeram concurso para isso, estão aí em salas de administração aí da prefeitura, e que agora a atual administração tem que colocá-los para trabalhar com a bolsinha lá e o veneno lá de casa em casa. Então é um problema que o prefeito vai ter que enfrentar e já determinou isso. Vai criar insatisfações, mas isso é ônus da administração. O administrador tem ônus, ele tem que encarar isso com seriedade. Então são medidas que a administração está tomando, e amanhã vai ter então um mutirão na Lavrinhas novamente. Vai começar pelo PSF, vai ter uma reunião com os moradores do bairro no PSF, com orientações, e aí, juntamente com os profissionais do PSF, será feito esse mutirão amanhã, Lavrinhas e Nossa Senhora de Lourdes. E assim por diante, quem quiser tomar conhecimento depois da escala, nós recebemos aqui a escala dos mutirões de todos os bairros da cidade doravante. Os requerimentos que deram entrada para aprovação dos senhores vereadores. Vereadores que fizeram requerimentos aqui, senhor Evandro Castanheira Lacerda, vereador José Bento da Silva, vereador Sebastião dos Santos Vieira, vereador Anderson Marques, vereadora Marilene Bernardes de Souza, vereador José Delfino de Carvalho, vereador Marcos Possato, vereador Luciano Fernandes de Mello, vereador Edmar Bento de Souza, vereador Elias Freire Filho e vereador Alisson Mattioli. Alguma manifestação com relação aos requerimentos? Sim, senhor presidente. Eu voto contra 9 ofícios de cumprimentos. Vou encaminhar a relação deles ao secretário para que conste em ata. Obrigado. Ok, porque quando a gente manda um convite, a gente espera uma confirmação para lançar neste formulário chamado de informativo,
que é divulgado por determinação legal 48 horas antes da reunião para conhecimento tanto dos vereadores quanto do público, né, que o público também tem direito de saber a pauta da reunião, para caso haja interesse de qualquer popular vir participar conosco. Então não houve a confirmação e não entrou no informativo. A empresa Autotrans tem prestado aí bons serviços à comunidade. O Sérgio é um gerente que dá total atenção aos vereadores e à Câmara sempre. Eu não vejo problema, Alisson, da gente recebê-lo aqui esta noite, até porque é de interesse da população, presidente, que a gente faça a ele algumas perguntas e que ele esclareça algumas situações da prestação de serviço em nossa cidade. E sempre, caso, vereador Alisson, Vossa Excelência tenha algum outro questionamento, eu tenho certeza que se fizermos um reconvite ao Sérgio, ele voltará. Ele é muito tranquilo, muito acessível. Então não vejo problema não, presidente. Pois não, você quer manifestar? Sim, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas, população da nossa querida Lavras e pessoas presentes no plenário. Senhor presidente, é importante nós salientarmos que na gestão passada do presidente Marcos Possato, havia alguns questionamentos por parte, eu não consigo lembrar agora, eu posso depois não confirmar, depois a pessoa pode achar que eu errei, né, saber quem foi este vereador. Mas teve algum vereador que questionou por várias vezes as pessoas que vinham nessa casa sem avisar que colocava lá no plenário. Então, eu quero deixar bem claro que a minha preocupação é de abrir um precedente nessa casa para a pessoa que estiver no chegar aqui na reunião da Câmara e querer falar no plenário. Então, nós temos que ser bem claro que se nós temos alguma coisa a seguir, eu não tenho nada contra o Autotrans, mas este vereador, Alisson Mattioli, que convocou e solicitou, convidou a presença do Autotrans aqui, por inúmeras reclamações. E o que acontece? Quando você vai fazer uma reunião, você tem que ter argumentos, você precisa estudar o contrato, que a Autotrans é uma empresa de concessão do serviço em nosso município, então você tem que estar preparado para discutir na reunião. Por exemplo, eles me mandaram o contrato, na semana passada a prefeitura me mandou o contrato, eu os trouxe nessa casa, porque me falaram que eles iam vir aqui nessa casa, não vieram, aí dizem que ia vir dia 23, que seria hoje, aí não mandou confirmação, não veio no informativo, então eu não sou contra, vereador João Paulo, que eles falam ali, realmente a população precisa. O que eu sou contra é não estar no informativo da Câmara. Por quê? Nós vamos abrir um precedente muito grande. Amanhã chegar alguém aqui e quiser falar no plenário, nós temos que autorizar, senão vai ser ruim. Vereador, isso é um... Okay, né? okay. Eu estou só falando uma coisa aqui, de maneira que nós possamos. Por exemplo, hoje eu não tenho o contrato aqui da Autotrans em minhas mãos para nós discutirmos, porque não foi agendado. Agora, então, que se venha também em outro dia, no dia 10 de março, na outra semana também, além de hoje, já que os vereadores querem, para nós discutirmos o contrato. Eu acho que essa é uma solicitação. Okay, vereador. Agora, os colegas, se quiserem, aprovam, não tem problema nenhum. O caso é bem distinto, vereador Alisson, do que Vossa Excelência está se referindo. Os casos que Vossa Excelência está se referindo do ano passado e do ano de 2013 eram casos que, sem ninguém saber de nada, as pessoas chegavam aqui e o presidente colocava para falar de imediato. Mas só que ele colocava em votação e ninguém manifestava contra. Ele tinha esse cuidado de colocar em votação. E ninguém manifestava contra, aí a pessoa assumia o plenário e falava. Nós mandamos o ofício e esse ofício, a Ari confirma para mim, por gentileza, esse ofício foi enviado para todos os senhores pelo e-mail. Então agora eu vou colocar em votação. Nós temos duas posições. Está devidamente esclarecido, não vou abrir a palavra para mais ninguém sobre isso, senão a gente perde tempo, ao invés de estar questionando o visitante. Coloca em aprovação do plenário. Os favoráveis que nós ouçamos o senhor Sérgio na reunião de hoje permaneçam como estão. Os contrários podem se manifestar. Então nós temos dois contrários, nós vamos então chamar o senhor Sérgio Luiz para assumir a tribuna. Projetos aguardando pareceres. Projeto de lei complementar substitutivo 021 do chefe do Executivo, que altera a lei complementar 092 de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Código Tributário do município. Está com as comissões.
Projeto de lei do Legislativo 001/2015, dos vereadores Zé Henrique. Esse já vai entrar em votação hoje, né, Silvana? Acho que os pareceres já foram dados. Do que denomina de Orlando, Corsini, Gatini, não já? Não, então, esse nós já vamos colocar em votação. Vossa Excelência saltou. Tá, na hora própria. Eu só estou falando os que estão aguardando pareceres. E como esse está aqui aguardando, eu já estou informando que ele já está apto e nós vamos colocá-lo em votação. Projetos aguardando os pareceres nas emendas. Continua aguardando, então, o projeto de lei 071, que institui a planta. Estou com informativo errado. Não. 23 de fevereiro. 23. Tem. Você não me entregou. Projeto 71 institui a planta genérica. Esse projeto está aguardando parecer na emenda do vereador João Paulo. Está com a Comissão de Constituição e Justiça também. Isso. Vamos ver se na próxima semana já vai estar apto à votação. Projetos em votação única. Projeto de resolução 074 dos vereadores José Bento da Silva, José Márcio e José Delfino de Carvalho. Insere o artigo 224 à resolução 68 de 2011, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara. Esse projeto está com vista para o vereador Anderson Marques. Anderson? Não, está com emenda do Possato. Tá liberado. Da semana passada estava liberado, porque eu fiz uma emenda. Já está liberado. Então já está liberado para votação? Está. Vossa Excelência podia ler as emendas, né, vereador presidente? Eu peço ao vereador secretário que faça a leitura das emendas. Do projeto então. E das emendas. Sim. Projeto de resolução de autoria dos vereadores José Bento da Silva, José Márcio Faria e José Delfino de Carvalho. Resolução número 68/2011, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Lavras, passa a ter no artigo 224A, conforme a seguir. 224A. Quando da votação de projetos de denominação de ruas e logradouros públicos, fará uso da palavra apenas o vereador autor do projeto. No caso de projetos de autoria do chefe executivo, a palavra será franqueada ao vereador líder do prefeito na Câmara. O vereador autor do projeto ou líder do prefeito, quando for o caso, disporá de 3 minutos para sua fala. Não serão permitidos apartes. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o projeto original. As emendas, vereador. A justificativa não tem necessidade, porque... Mais ao final as emendas. Então, a emenda do vereador Zé Henrique e outra do vereador Marcos Possato. Emenda ao projeto de lei, a emenda do vereador José Henrique. O parágrafo 3º do artigo 224A passa a ter a seguinte redação. O artigo 224. A. Parágrafo 3º. Os apartes concedidos pelo vereador autor do projeto ou pelo líder do prefeito serão limitados a, no máximo, 3 vereadores pela ordem de manifestação. Inclusão do parágrafo 4º. Caso o projeto tenha a autoria de 3 ou mais vereadores, os apartes serão limitados a apenas 1 por autor individualmente. Esta é a emenda do vereador José Henrique. A justificativa. A presente emenda visa dar oportunidade para que pelo menos 3 vereadores que sejam ligados ao homenageado possam se manifestar e ainda limitando os apartes caso o projeto seja proposto por 3 ou mais vereadores, preservando a necessidade de algum pronunciamento necessário e, ao mesmo tempo, restringindo diversas manifestações repetitivas conforme é o propósito do referido projeto. E a outra emenda... do vereador Marcos Possato. O artigo 224A
criado pelo projeto de resolução 074/2014, passa a ter a seguinte redação, excluindo-se os seus parágrafos. Quando da votação de projetos de denominação de ruas e logradouros públicos, cada vereador poderá fazer o uso da palavra por 1 minuto improrrogável. Eu vou pedir, são 3 proponentes, eu vou sugerir que um fale pelos 3. José Márcio, pode falar. Então o vereador José Márcio foi escolhido aí para falar pelos 3, para falar do projeto original e o que ele acha das emendas. Ok. Obrigado, vereador Zé Bento. Na verdade, foi quem teve a ideia original do projeto. Esse projeto, então, como foi lido pelo vereador secretário, ele visa otimizar o tempo de reunião das sessões da Câmara quando se trata de votação e discussão de projetos de denominação de ruas e logradouros públicos. Porque até então, todos os vereadores podem fazer uso da palavra, e a maioria faz, de fato, para tecer elogios sobre o falecido, que está sendo homenageado naquele momento com o nome de rua, e são falas repetitivas, ele sempre foi gente boa, trabalhador, bom pai de família, etc. E é o vereador que faz o uso seguinte da palavra, repete aquelas palavras que o colega acabou de dizer. Chega-se ao ponto de o vereador falar, olha, eu não conhecia o falecido, mas pelo que estão falando, ele era gente boa também, e etc. Então, isso irrita não só a mim, como acredito que a maioria aqui dos colegas vereadores, pelo menos aqueles de bom senso, como irrita também as pessoas presentes aqui e aquelas que estão em casa assistindo. Então, esse projeto é uma tentativa de otimizar o tempo de reunião da Câmara, porque isso aqui custa caro, tem também a transmissão pela TV, que também custa caro. E aí o projeto propõe que apenas o vereador autor do projeto de denominação de rua é que faça uso da palavra. Apenas ele, 3 minutos, sem apartes. Quando o projeto vier do Executivo, o líder do prefeito tem essa prerrogativa, então, de fazer uso da palavra. Ponto final. A emenda do vereador... bom, então eu peço aos colegas que votem favorável ao projeto. A emenda do vereador Zé Henrique, o presidente Kleber disse que eu poderia comentar das emendas também. A emenda do vereador Zé Henrique prevê que, além do vereador autor do projeto, outros 3 façam uso da palavra. E a emenda do vereador Possato diz que dos 17 vereadores podem fazer uso, limitando a 1 minuto por vereador. Como eu comentei na última reunião, na quinta-feira, geralmente aqui a gente tenta dar um passo grande no sentido de melhorar os trabalhos, otimizar o tempo, mas sempre tem alguma tentativa de fazer com que a gente não dê um passo de 1 metro, mas sim de 20 centímetros apenas, né? Então, eu peço aos colegas que votem favorável ao projeto e votem contrário às 2 emendas. Só isso, senhor presidente. Eu vou dar 1 minuto para o vereador José Henrique defender a emenda dele. 1 minuto um pouco, E 1 minuto para o vereador Possato defender a emenda dele. Bem. Senhor presidente, 1 minuto um pouco, não é não? Senhores colegas. Tá bom. Está funcionando, está ótimo. Na verdade é o seguinte, eu acho que o projeto é excelente. O que eu tentei preservar aqui, as alegações do colega Zé Márcio aqui, elas são plausíveis e todas razoáveis. Realmente acontece muito de esticar uma repetição, só que eu quis preservar o fato de mais 3 vereadores poderem se manifestar, não alongando, mas aquele caso, porque às vezes é uma pessoa, é um vizinho, que alguém fez o projeto e ele não teve oportunidade, às vezes falar alguma coisa, ou complementar alguma coisa, não repetir. Então, eu coloquei 3 vereadores que poderiam receber o aparte aí, que no projeto original não tem aparte. Então, seriam 3 vereadores. Então, vamos analisar aqui que cada vereador falasse 3 minutos. 4 vereadores, o proponente com mais 3, 4 vezes 3, 12 minutos. No projeto do Possato, que eu também acho um projeto bom também, que é uma ideia boa, eu li... A emenda. Na emenda, né? Desculpe, a emenda dele previa 1 minuto para cada vereador, que seriam 17 minutos. Se todo mundo respeitar 1 minuto, que às vezes não é fácil. Sim. Não, o presidente coloca a ordem. E no caso do projeto original, que seria apenas 3 minutos para o proponente. Eu acho a emenda minha equilibrada para haver mais oportunidades sem delongar. Mas quero que todos fiquem à vontade, eu acho que aqui é democrático, não faço assim. Defendo a minha ideia, mas tranquilo. Se o pessoal achar que uma das outras ideias é a melhor, votem com tranquilidade. Mantenho a minha ideia. Muito obrigado. Vereador Marcos Possato. Pois não, eu gostaria apenas de deixar bem claro a minha opinião com relação às homenagens
eu respeito muito as pessoas que falecem, os seus familiares, e me sinto no direito de fazer qualquer tipo de colocação quando vêm familiares ou não a essa casa. E devemos também analisar a questão da equidade, vereador Alisson. Com todo respeito ao vereador Zé Henrique, como é que nós podemos limitar a palavra a uma pessoa ou a 3 pessoas e 14 vereadores ficam sem poder falar? Eu comentei com o vereador Lila que, quem sabe, um dia eu apresento um projeto de lei de uma pessoa ligada à família dele, que faleceu, sem que ele saiba que eu entrei com o projeto, e a família vem aqui na esperança de que um familiar, uma pessoa amiga, estenda as suas palavras de reconhecimento, de carinho pela pessoa, e o vereador não pode falar. Nós estamos aqui para falar. É para, naturalmente, mostrar ao cidadão, às pessoas que estão aqui, o nosso apreço. Não só as pessoas que faleceram, mas as pessoas também que vivem e trabalham pelo agradecimento da cidade. Então, eu gostaria, já que nós estamos achando muito ficar aqui 2 horas, 2 horas e meia, eu peço aos vereadores que aprovem a minha emenda, para que, pelo menos, nós possamos, cada um dos vereadores, poder falar, senhor presidente, 1 minuto, para dar um recado de carinho, de amor, de atenção, de respeito àquelas pessoas que faleceram. Amanhã o vereador Chapisco, ou qualquer vereador, entra com o nome de rua, de um padre, de uma pessoa espírita, de um evangélico que faleceu. Nós não vamos poder falar porque não conhecemos essas pessoas? Talvez não conhecemos pessoalmente, mas conhecemos o seu trabalho, a sua grandeza no nosso estado, no nosso país, na nossa cidade. Então, eu pediria aos vereadores, Zé Bento, vereador Alisson, os demais vereadores, seu Zé, não vou citar o nome, porque já passou 1 minuto, que aprovasse a nossa emenda de 1 minuto, para que nós possamos, todos nós, os 17 vereadores, prestar homenagem àquelas pessoas que faleceram e trabalharam pela grandeza da nossa cidade. Eu pergunto ao vereador quantos minutos ele gastou nessa explanação, e eu dei 1 minuto para ele. Imagina a resolução dele sendo aprovada. Não vai ser aprovada, a Vossa Excelência corta o tempo. 17 falando... Eu falei 1 hora e 30, 1 minuto e 30. Agora, 17 minutos a mais... Pergunto aos vereadores se o assunto está esclarecido. Não, nós queremos discutir. Querem discutir? Queremos discutir. Lógico. Tem a ordem. Vereador Alisson, com a palavra. Está em discussão. É a ordem aqui, ó. Muito obrigado pela oportunidade. Tá na ordem aqui. Tá na Só um ordem. minutinho. Vereador Alisson, com a palavra. As pessoas vão levantando o dedo, nós vamos anotando. Pode falar, vereador. Falar 1 minuto, isso ok, senhor presidente? Muito boa noite. Eu acho que um pouco, o vereador Zé Márcio, o seu projeto e do vereador Zé Bento, original, né, dele, mas eu acho que também as pessoas têm que ter o bom senso, vereador. Eu já tive pessoas homenageadas aqui, com o nome de rua, que eu não conhecia, eu não falei nada. Então, fala aquilo que tiver com a consciência, com vontade de falar. Então, eu, no primeiro instante, eu era iria votar a favor do projeto, mas agora, 1 minuto, eu acho que quando vier alguém que eu não conheço, eu não falarei. E isso serve para que as pessoas falem ou não. E é democrático essa casa, mas não conhecendo a pessoa, vai da consciência de cada um de nós. Então, meu amigo, companheiro de partido, vereador Marcos Possato, sou favorável à emenda que Vossa Excelência apresentou. Já aconteceu comigo também, de não falar nada. Vereador Lila, com a palavra. Obrigado. Eu concordo com o Possato e com o meu amigo Alisson. É o seguinte, o vereador não é obrigado a falar. Fala se quiser. Então, eu voto na emenda do Possato, estou de acordo com essa emenda sua, e o que o Alisson falou tem sentido. Boa noite, presidente. Vereador Chapisco. Eu acho, senhor presidente, que realmente é uma vontade de otimizar os trabalhos dessa casa. Mas tirar aquilo que o vereador tem de mais sagrado, que é a fala dele, no que tange a qualquer um dos projetos, mesmo que por importância o vereador é contra homenagens, contra nome de rua, contra esse tipo de coisa, é um direito dele. Mas as ruas têm que ter nome, as pessoas têm que ser nominadas, as pessoas que vêm a essa casa, teve casos aqui de pessoas vindo de Brasília, a família, vindo de Belo Horizonte, vindo de outros estados, para ver uma homenagem que para a gente pode ser uma coisa corriqueira, mas é extremamente importante para a família quando vem aqui receber essa homenagem, que eu acho que é uma das homenagens mais importantes que tem, uma pessoa ter um nome de rua seu ou da sua família, né, num logrador público do município. É uma homenagem que uma pessoa pode receber. E eu cito aqui um caso também, por exemplo, o vereador Enio entrou aqui, um abraço, vereador Enio, com um projeto de lei
dando nome no aeroporto do Padre Israel, que era extremamente meu amigo. Nós votamos, e como eu poderia deixar de falar, de usar a palavra do Padre Israel, uma pessoa que a cidade inteira ama e gosta. Agora, claro que tem excesso, se a pessoa não tem o que falar e fala, né? Então é o nome do Papa e outras pessoas mais. Agora, uma pessoa simples, ou que às vezes só o vereador conhece, mas você lê o currículo antes e você conhece a família, aí vai da fala de cada um, é o direito que cada um fala. Então eu acho que é tirar o direito para falar. E passando para 1 minuto, já vai otimizar bem os trabalhos dessa casa. Eu também sou favorável à emenda do vereador Marcos Possato. Vereador João Paulo. Presidente, eu concordo plenamente com a fala do ex-presidente Marcos Possato. Foi muito sincero, muito sensato. E, de fato, às vezes, vereadores, fica chato quando você recebe um familiar aqui e os familiares, como não têm conhecimento do nosso regimento interno, presidente, eles não vão saber que nós não estamos falando porque não podemos falar. Eles vão achar que os vereadores não estão falando porque são ignorantes, são chatos, ou porque não querem falar, ou porque não deram importância ao homenageado. Respeito profundamente o projeto do vereador José Márcio, seu ideal, que eu acho interessante nesta casa, e ele mantém a ética do seu ideal, votando sempre contra qualquer requerimento aqui que vá contra os preceitos dele. A ética e competência do vereador José Bento também, que sempre fica preocupado em termos uma reunião mais ampla, objetiva e direta. O vereador José Bento é um vereador muito direto, né? Ele não faz curvas, não. O que tem que falar é na hora e objetivo e direto. Então, o interesse dele é fazer com que a reunião seja mais direta. Excelente ideia também, vereador. E quem que é o terceiro vereador? São 3, né? Sozé. É o vereador Sozé. Sozé também, sempre aí dando as suas ideias. É um vereador muito tranquilo, né? Só fala na hora que acha que deve ser falado. Também muito respeitado nesta casa. E respeito também sua opinião. Mas voto, presidente, com o Possato, e acho que é extremamente importante que a gente dê aqui uma opinião, até porque, se acharmos que a reunião está demorada, eu requeiro até ao senhor presidente que altere o horário da reunião, que passamos a iniciá-la às 19 horas. Afinal de contas, infelizmente, nós não estamos tendo aí a cobertura total da TV Câmara através da TV Universitária, o que talvez, presidente, facilitaria o senhor retroagir a reunião para as 17 horas, facilitando 19, facilitando facilitando aí o atendimento a todos os vereadores. Então, eu voto com o presidente Possato. Obrigado, vereador. Vereador Anderson, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou votar, já quero manifestar aqui meu apoio, vou ser bem breve em votar na emenda do vereador Marcos Possato. Por que eu digo isso? Eu acho que o vereador ele não tem que ter a mordaça na boca, ele tem que falar sim, e aqui é uma casa democrática e nós temos que falar, sobretudo, a favor do povo. Então, senhor presidente, eu vou discordar do vereador José Márcio, quando ele diz que o tempo coloca-se a televisão mais cara. Eu acho que não tem tempo, mesmo se não tiver reunião, me corrija se eu estiver errado, eu acho que paga sobre aquele valor devido que tem um contrato por mês. Está pagando igual. Então, não tem, Zé Márcio. Se demorar mais ou menos, o importante é cumprir o contrato. Então, democraticamente, eu vou votar na emenda do vereador Marcos Possato e quero deixar bem claro que não tem que ter projeto aqui para nos limitar de trabalhar. Temos que ter projeto para limitar e trabalhar mais. Muito obrigado. Tudo bem, vereador. Vereador Edmar. Boa noite a todos. Eu concordo também, ou tem que ser só o autor do projeto, ou todo vereador. Eu acho que 3 vereadores falar e o restante não falar. Agora, e o pessoal, os vereadores têm que ter consciência. Se é 1 minuto para cada um, é 1 minuto mesmo. Se passou de 1 minuto, o presidente corta uma ligação aí, como tem cortado os minutos da terceira parte. Agora, eu acho que o vereador que votou a favor também, ele tá prestando homenagem aos familiares. Ele votou a favor, mesmo que ele não fala, algum vereador, como o Asa falou, ou o vereador que vai falar, quem quiser falar, mas ele não falou, mas porque não conheceu a família, mas votou a favor do projeto, ele
ele está também dando apoio à família dono do projeto. Muito obrigado. Vereador Tilili, com a palavra. Excelentíssimo presidente, também não poderia deixar de manifestar aqui a respeito desse projeto, respeito os vereadores proponentes, mas também eu vou votar a favor da emenda do vereador Marcos Possato, porque eu acho que é um direito do vereador, ainda mais quando tem um familiar aqui, e o familiar pode ser homenageado por ele, mas ser conhecido do vereador. Eu acho que fica até falta de educação se você não manifestar uma palavra de conforto à família aqui. Então, respeito, mas sou favorável à emenda do vereador. Obrigado. Vereador Sozé. Senhor presidente, Possato, garçom, chapisco. O negócio não é ficar falando, fica refalando. Vai refalando. Falou pelo nome da família, vai falando o nome de diversas famílias. O povo se irrita com essas coisas. Agora, vamos ver se vai ser cortado, vai ser 1 minuto mesmo. Vamos ver. 1 minuto. Vamos ver. Vamos ver se é 1 minuto. O povo se irrita, não é só com isso, não, Zé, com mais coisas. Falava 2, 3 e passar para 5, 6 minutos. Não, 1 minuto só. Vamos ver, hein? 1 minuto. Quero ver. Eu conto com o voto do senhor, O problema é esse aí, viu, Possato? Então, não ficar falando, é refalar. Pensamento é que cada um tem uma cabeça diferente do outro. Fala, no fim não falou nada. Nós vamos pôr a campainha aqui de volta e o chapisco vai bater. Nada, mãe do céu. Vereador Daniel, com a palavra. Manda cortar o microfone. Daniel. Mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, respeito o projeto do Zé Márcio, do Zé Bento, do Sozé, na qual vai falar só um representante, um vereador. E do executivo falar o líder. O Zé Henrique, 3 vereadores falaram, podem falar. E eu vou votar no projeto do Possato, porque na emenda do vereador Possato, porque é o seguinte, se eu não conhecer a pessoa, eu jamais vou elogiar, né? Mas eu conhecendo, ficarei muito constrangido de não cumprimentar os familiares. Então, eu voto na emenda do Possato. Só isso, presidente. Vereador Carlão. Uma boa noite. Muito interessante que eu observei aqui agora, tá? É sobre o projeto original, né, e sobre as emendas. Eu fiquei tão confuso que eu falei, não mudou nada nesse projeto, sabe? Mas é interessante, sabe por quê? O que eu pude observar aqui agora nesse momento é sobre predicados. Para cada um aqui eu posso predicar, né? Os predicados de cada um. Então é interessante, se eu tiver que predicar alguma pessoa que eu não conheço, isso é uma questão de bom senso, né? Eu vou fechar minha boca. Se eu falasse alguma coisa, eu estaria fazendo política e falando mentira. Então, eu vou fechar minha boca. Agora, no caso da emenda do Possato, até que eu concordei. O porquê? Porque eu sou um vereador que falo pelo povo. Eu não posso ter limitação para falar, não. Então, eu vou votar na emenda do Possato. O vereador José Henrique e Zé Márcio foram muito citados, eles estão querendo falar, então eu vou dar a palavra aos dois para falarem rapidinho. Zé Henrique primeiro. Eu só queria dizer o seguinte, com relação ao regimento, nosso regimento interno, ele já prevê que os apartes têm a duração de 1 minuto. Então, por exemplo, tem um projeto. Não, tudo bem, eu só estou colocando uma questão técnica aqui para ser analisada. O regimento, a norma atual, prevê que se eu lançar um projeto nome de rua aqui, cada vereador tem direito a me pedir uma parte, tem um tempo previsto no regimento de 1 minuto para falar. Então, quer dizer, nós vamos votar no que o regimento já existe. Então, eu não sei como seria isso, apesar que eu não estou criticando a ideia do vereador Possato, não. Não, eu estou só que nós estamos voltando, nós pegamos uma ideia nova e aí nós estamos voltando ao que é a lei. Então, nós vamos votar a mesma lei? Não, veja, eu penso uma parte, inclusive eu ia fazer uma citação dessa, senhor presidente, os vereadores, João Paulo, Alisson. Inclusive, é proibido, me parece, uma parte no projeto original. Então, nós temos aqui, no original, nós temos aqui o artigo 206 do regimento interno, diz o seguinte, a parte
interrupção do orador para indagação ou esclarecimentos relativos à matéria em debate. Então, nós estamos ferindo também aqui o regimento interno, proibindo a parte. Então, se nós formos proibir a parte, nós temos que eliminar esse artigo, vereador Alisson, para que nós não tenhamos uma parte de forma nenhuma. Ou acontece, matéria nós podemos fazer a parte, matérias nós não podemos fazer a parte. Então, é um dos motivos que eu fiz realmente a minha emenda, para dar oportunidade, como eu disse, de equidade e justiça para todos os 17 vereadores. Eu faço uma sugestão, vereador. Caso a sua emenda seja aprovada, nós podemos fazer uma alteração dessa palavra na redação final, ao invés de a parte, manifestação. Sem problema. A minha intenção é dar oportunidade para os 17 vereadores. A gente pode alterar na redação final essa palavra para manifestação, que aí não fica conflitante com não, mas a parte está no projeto original do vereador aqui. Então, de qualquer forma, mesmo a minha emenda passando, eu acho que vai passar pela declaração dos vereadores, a colocação de Vossa Excelência, a Vossa Excelência tem razão. Faz a mudança na redação final. Vereador Zé Henrique, acabou? Zé Márcio, com a palavra. Obrigado. Eu também acho, vereador Possato, que infelizmente a sua emenda vai ser aprovada. Só alguns esclarecimentos, então. Eu nunca votei contra nenhum projeto de nome de rua, tá? Porque, infelizmente, as regras do jogo são essas, então tem que ser aprovado, as suas têm que ter nome. E, no meu caso, as duas ruas que eu denominei, eu dei nome de árvores e expliquei aqui na época o porquê. Eu acho que isso aqui, isso aqui é uma casa legislativa, não é a revista Caras para poder ficar homenageando quem quer que seja. Alguns vereadores disseram que eu estou tentando tirar a prerrogativa do vereador de dar nome de rua de jeito nenhum. Eles vão continuar dando nome de rua, mas dentro daquelas regras que eu, Zé Bento e o vereador Sozé, tentamos colocar dentro do projeto. Eu nunca vi uma pessoa que tenha sido filho único e que morreu solteiro ter sido homenageado com o nome de rua. Os vereadores sempre escolhem aquelas pessoas que têm uma família bastante numerosa, né? Cada um que tire a sua interpretação. E, aparentemente, como o projeto não vai ser aprovado, eu vou entrar com outro em breve, já imaginando que chance de aprovação zero, depois do que a gente ouviu aqui hoje, que é que todo loteamento que seja entregue, para ele ser aprovado na prefeitura, além dos serviços, né, que ele tem que ter já de água, esgoto, eletricidade, etc., que ele já vá para a prefeitura com todas as ruas já com nome. Eu concordo com todo mundo aqui, as ruas têm que ter nome, isso é óbvio, mas não me entra na cabeça, ninguém me convence de que é vereador ou prefeito que tem que dar nome de rua. Então, que os loteamentos, que os bairros novos já sejam entregues já com as ruas já com nome. Uma parte, vereador? Pois não. Em primeiro lugar, eu gostaria de discordar de Vossa Excelência com relação aos loteamentos virem com nome de rua. É prerrogativa do Poder Executivo e Legislativo apresentar os nomes de ruas. Isso que eu vou tentar mudar. E isso é deficiente aqui na nossa cidade. E outra coisa, Vossa Excelência, se me permitir, e já permitiu, eu vou procurar, de alguma maneira, para homenagear a sua mãe, né? Pessoa querida, uma pessoa que realmente eu tinha um grande apreço por ela e ela por mim. Você imaginou eu apresentando o nome de rua da mãe do meu colega vereador, que eu tenho maior apreço, e o vereador não vai falar nada? Não preciso falar, porque aqui não é lugar para isso, não. Lógico que não. É sim, vereador. Aqui é lugar para tudo. Na minha opinião, não é. Tudo bem, opinião. Então, mas eu vou apresentar o projeto, viu, vereador? Nós vamos colocar em votação, primeiramente, as emendas, né, e, posteriormente, o projeto. Em primeiro lugar, a emenda do vereador José Henrique. José Henrique. É, Zé Henrique. Mas é a sua, vereador Zé Henrique. É a sua? É a sua. Então, em primeiro lugar, os vereadores favoráveis à emenda ao projeto do vereador José Henrique. Permaneça como estão. Emenda. A emenda, não ao projeto. A emenda ao projeto do vereador José Henrique permaneçam como estão. Os favoráveis à emenda. Mas você é favorável. Não, os favoráveis permanecem como estão. Sou contra, por isso que eu levantei. Ok, somente o vereador José Henrique levantou, não, Zé Henrique? votou na emenda dele. Então foi rejeitada a emenda do vereador José. Eu não voto. Eu assustei que você levantou. Vamos então votar a emenda. Senhores vereadores, vamos votar a emenda do vereador Marcos Possato. Os favoráveis a essa emenda permaneçam como estão. Os contrários fiquem em pé.
Os favoráveis à emenda do Marcos Possato fiquem Vai, sentados. Os em pé são contra a emenda. Não é, seu Zé? Seu Zé, senta aí, seu Zé. Os três? Senta aí, seu Zé. 4, o Zé Henrique também levantou. Então, 4 contrários à emenda. A emenda, Não, então, Zé foi Henrique, aprovada o Zé Henrique não levantou, não. Ele pela levantou maioria. depois. Possato, eu faço uma correção, que aquela sugestão que eu dei não se encaixa no seu projeto, porque na sua emenda não fala em a parte. Mas no projeto cabe. Sim. Mas agora, sendo aprovada a sua emenda, o projeto vai ser automaticamente rejeitado. está prejudicado o projeto, né? Nós vamos, por questão regimental, colocá-lo em votação, mas a emenda já exclui todos os parágrafos e altera o caput, então já fica prejudicado. Os favoráveis ao projeto original permaneçam como estão. Os favoráveis ao projeto original. Quem não for favorável tem que se levantar. Então, 4 contra 3. Então, está sacramentado me permite, presidente? o projeto Não, original. não existe projeto original mais. Existe o projeto com a emenda do vereador Marcos Possato. Então, não é projeto original. Veja bem, senhor presidente, o projeto ele tem que existir, porque senão a emenda vai caber aonde? Né? Onde vai entrar? Só que com a minha emenda, nós teremos direito a 1 minuto cada um de falar. É isso. Tá, então foi aprovado o projeto não com pode a emenda do vereador exatamente. Marcos Possato. Ele não pode ser retirado, porque senão a emenda vai para onde, né, vereador Carlão? Vamos passar ao segundo projeto. Projeto de resolução número 001 da mesa diretora, que procede revisão geral nos subsídios dos vereadores, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. O vereador José Henrique pediu vista nesse projeto na última reunião. Está com a palavra o vereador José Henrique. Senhor presidente, esse é um assunto que, para mim, na minha plataforma, é muito importante. Eu sempre, nas minhas campanhas, que na maioria das vezes eu não ganhei, eu sempre falei que eu sou a favor de muita transparência naquilo que é feito na política. O ano passado, na época que foi votado um projeto similar, o presidente Possato, que lembra bem que eu cheguei a falar sobre o projeto, que eu não era favorável a alguns fatores desse projeto. Primeiramente, eu queria levantar aqui uma questão. Janeiro é um mês de recesso dos vereadores, pelo que consta aí no regimento, né? Janeiro... Recesso de reunião, né? Recesso não de trabalho. Reunião. Trabalho, não. Certo. O ano inteiro. Recesso de reunião, concordo. De reunião. Então, se é um recesso de reunião, como que a gente vai todo ano fazer para votar uma correção do subsídio se nós não temos reunião naquele mês? Então, é uma primeira questão que eu acho um reunião problema. Extraordinária, vereador. Hã? Pode ser feita reunião extraordinária. Então, pode ser feito, então, e deveria ser feito. Me empresta o projeto, por favor, doutor Cléber? Só que reunião extraordinária, se você não se permite, por quem está nos assistindo, não é paga. Ninguém ganha aqui na Câmara por reunião extraordinária. É bom que deixe isso bem claro. Sim. Certo. Então, é o seguinte, o primeiro comentário sobre o projeto, que eu acho importante colocar, que foi colocado até no projeto aqui, alguns artigos aqui da revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Vou ler pouca coisa aqui, só para... Aqui ele diz, aqui até foi grifado, aqui destacado, de acordo com o dispositivo constitucional, constata-se que a revisão geral anual é obrigatória e se constitui em direito subjetivo dos servidores públicos e dos agentes políticos. Então, no caso aqui, servidores públicos, nós poderíamos dizer que dentro do nosso do Poder Legislativo seriam os funcionários, que tem um outro projeto paralelo aqui tramitando, né? E, no caso, nós somos os agentes públicos. São duas classes diferentes aí. Aqui diz um outro detalhe também importante aqui que está destacado, é que o dever do ente federativo em promover a revisão anual dos vencimentos não é automático, sendo imprescindível a edição de lei específica, em razão do princípio da reserva legal absoluta. Tudo bem. Então, veja bem, aqui colocou que precisa ter uma lei específica. Então, a lei está aqui para ser votada. Em primeiro lugar, eu acho que se o aumento é legal,
né? O aumento é baseado na correção aqui do índice do INPC. Aqui. Revisão, vereador, não é aumento. Não. É a revisão, né? Então, na verdade, não é um aumento real, é uma revisão, vamos dizer de uma maneira mais fácil de se colocar, é a inflação do ano anterior para que o seu salário não perca o poder aquisitivo. Então, isso aí, pelo que diz a Constituição aqui também, se isso é um direito de todos, né? E a gente sabe que nesse Brasil não acontece isso de uma maneira generalizada. Eu penso que, para eu fazer uma coisa mais justa como legislador, eu deveria estar casando. Se hoje vai ter uma revisão do meu salário, tem que ter revisão de tudo que está sendo envolvido dentro da prefeitura. Então, a gente sabe que existem dificuldades. Tem anos que a revisão dos funcionários ela não acontece, ou acontece atrasada, ou acontece de uma forma diferente. Então, o que acontece? Para que eu seja um bom legislador, são vários fatores, mas com relação a esse assunto aqui, eu acho que eu devo ter a minha revisão na hora que a revisão for generalizada. Então, eu não acho justo, e principalmente, ela está sendo retroativa num período que não teve reunião. Então, deveria ter tido uma reunião extraordinária, que não é paga, conforme disse o colega Chapisco aqui, para que, por exemplo, para que o aumento fosse votado e o salário corrigido antes dele ser processado. Antes dele ser processado. Então, o que acontece? Eu sou extremamente contra. Eu acho que a população, inclusive eu pedi vista na quinta-feira, porque aquela reunião nossa fora de horário não é um hábito comum das pessoas que assistem sempre e que fazem questão de assistir, estarem acompanhando naquele horário. Então, eu não acho justo um assunto desse, que é um assunto de interesse de muita gente que acompanha a política, ser votado essa correção num horário que a maioria da população que gosta de assistir não está assistindo a reunião. Então, hoje, sim, eu acredito que todos que gostam de assistir, acompanhar o que está acontecendo na Câmara, estejam assistindo. Não estou querendo ser indelicado, não é uma coisa direta com o presidente atual ou com o setor de contabilidade, onde foi feito. Tanto é que eu acho até por questão de justiça, porque o ano passado eu fiz a crítica com relação a esse assunto aqui. O vereador Possato lembra disso, então não seria justo hoje eu passar batido aqui, sendo que o ano passado eu critiquei a forma que foi feita. Não é uma forma pessoal do presidente anterior nem atual, talvez é a forma que o sistema vem sendo feito. Então, eu pergunto para cada um que quer ter esse direito também de ter o seu aumento, a sua correção efetuada. Se precisa de uma lei, a lei é feita para todo mundo com justiça, então aqui tem que ser feito. Então, eu acho que primeiro teria que ser feita a lei, aprovar, para depois ser feito o pagamento. Então, eu acho que primeiro isso. Então, eu acho que aí já é uma inversão do trâmite aí. Então, eu acho que nós temos que tomar esse cuidado, porque a população tem que estar sabendo que, de repente, nós estamos votando hoje, em fevereiro, um aumento retroativo a 1º de janeiro, que, na verdade, já foi pago. Já foi pago. Está certo isso? Eu acho que não, eu penso que não. Como disse, não quero ser indelicado com ninguém, isso não é direcionado a ninguém, ao vereador, sistema. Que conclua a sua explanação. Então, eu me posiciono radicalmente contra essa maneira que é feita. Peço até que no ano que vem, quem for o presidente, que pense nesse assunto, que faça uma reunião extraordinária no início do mês, coloque essa situação para evitar, que eu acho que é uma vergonha a situação acontecer dessa maneira. Então, que tente se corrigir isso no próximo ano. Eu já votei contra esse aumento no ano passado e justifiquei, porque eu acho que nessa casa nós temos um número excessivo de vereadores comparado com outras cidades mais desenvolvidas, com o PIB maior do que Lavras. Então, eu acho que esse número excessivo, ele deve refletir também na economia. Então, se a gente vai votar o aumento, com o número de vereadores que nós temos, então, reposição. Só que as pessoas, a reposição, tudo bem, mas, na verdade, no meu salário lá é um aumento. Okay. Inclusive eu fui abordado por algum vereador na quinta-feira, com uma certa crítica por causa de eu pedir vista. Então, eu acho que é justo que a população tenha o direito de estar assistindo aqui. O funcionário da prefeitura, que às vezes não tem o reajuste dele na hora certa também, ele tem direito de estar assistindo e sabendo, apesar que
que são poderes diferentes, mas o dinheiro que vem é o mesmo. O dinheiro que vem para a Câmara não é um dinheiro independente que vem de algum lugar, não. Ele vem da Prefeitura, proveniente dos tributos, dos impostos que são recolhidos lá pelo cidadão. Então, se o cidadão está ou não de acordo com isso, não sei, cada um tem sua opinião. Eu, particularmente, eu acho que não deveria ser dessa maneira. Ok, vereador. E eu gostaria de dizer o seguinte, cada vereador tem sua opinião, respeito, até o vereador que me abordou na quinta-feira disse que tinha 16 vereadores chateados porque eu pedi vista. E eu Senhor não acho presidente, certo, questão né? de ordem. Você não dá uma palavra? Presidente, pode falar um instante, por favor. Eu sou vereador. Só um fui instante. citado. Então, Eu peço ao vereador que conclua a sua explanação, porque está muito repetitiva. Ele está falando em nome dos Conclua outros e seja vereadores. objetivo. Eu quero a palavra. Eu também, eu já Faça pedi a inscrição, palavra por também. favor. Faça inscrição. Eu já É o pedi. seguinte, Eu já pedi. eu vou falar. Eu já penso que eu pedi, Anderson, Tirili. Então, cada vereador tem seu direito de defender a sua ideia. O doutor Sebastião me procurou e falou isso, que tinha 16 vereadores que estavam magoados comigo por eu pedir vista. Eu conversei com o Zé Márcio e ele mesmo falou que não tinha nada a ver. Depois me falaram que eu deveria doar o meu salário. Pode ser até uma boa ideia também, quem sabe, né? Mas, na verdade, o que eu tentei é preservar o direito do cidadão assistir a reunião, ver, saber o que está sendo feito. Em segundo lugar, eu sou contra, vou votar contra o projeto. Ok, vereador. Por gentileza, eu vou me manifestar primeiro. Já estou inscrito aqui, em seguida o Possato. 3 coisas que eu quero abordar. Primeiramente, essa correção, que não é aumento, é uma correção determinada pela Constituição Federal. Se qualquer vereador deve abrir lá no artigo 37, inciso 10 da Constituição, está bem claro lá que é uma obrigação do presidente da Câmara, da mesa da Câmara, entrar com o projeto, né, elaborar o projeto para apreciação dos demais vereadores. Então, nós, membros da mesa, estamos cumprindo o que determina a lei. Se a lei é injusta, se o momento não é adequado, não é questão de questionarmos agora. Então, tem que questionar a Constituição Federal, os deputados e senadores que aprovaram a Constituição. Nós não estamos aqui para descumpri-la. E o vereador que ficar fazendo um discurso de que isso está ilegal, então ele está pregando que a gente descumpra o que está na lei. E nós não vamos fazer esse tipo de atitude. Podemos até não concordar, mas se a lei determina, a mesa tem que apresentar o projeto, os vereadores contrários que votem contrariamente. Outra coisa que eu quero abordar com o vereador é o parecer do Tribunal de Contas. Não sei se o vereador o leu todo, porque ele é meio grande, ou se leu só as partes frisadas ali. Mas esse parecer deixa bem claro que o Poder Legislativo é absolutamente distinto do Executivo. E a iniciativa de correção do salário dos funcionários da Prefeitura cabe ao prefeito e não à mesa diretora. Então não adianta a gente ficar aqui falando que é injusto, que temos que corrigir lá também. Nós não temos poderes para apresentarmos projeto de lei fazendo correção de salário de funcionário da Prefeitura, não. Cabe ao chefe do Executivo. O que cabe à mesa, nós fizemos. A resolução para a correção dos subsídios dos vereadores e o projeto de lei para a correção dos funcionários da Câmara. Não nos cabe discutirmos a correção do salário dos funcionários da Prefeitura, porque é iniciativa do Executivo e de nenhum vereador. Então, eu passo a palavra agora ao vereador Possato e nós vamos seguir aqui a ordem de inscrição de quem quer se manifestar sobre isso. Eu vou usar de forma diferente o que eu vou falar, vereador Anderson. Eu vou ser repetitivo, senhor presidente. Vossa Excelência tem toda a razão, cumprimento pelas palavras. Nós estamos aprovando um projeto que procede à revisão geral nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, com relação a salários e vencimentos. Eu estou frisando isso para que o telespectador tenha conhecimento que vereador nenhum está tendo aumento salarial. É uma revisão prevista e deve ser feita essa revisão. O vereador Kleber também falou a respeito do parecer do Tribunal de Contas, que é legal. Eu tenho certeza absoluta que, quando nós fizemos essa revisão o ano passado, vereador Ars, vereador Zé Bento, nós também fizemos as consultas através da nossa assessoria jurídica. Todos os vereadores que faziam parte da mesa aprovaram.
E dessa forma, espero também que a mesa diretora entenda que isso não é ilegal. Vossa Excelência também falou a respeito dos poderes. Os poderes, Henrique, eles são independentes. Como nós podemos muito dizer, vereador, nós somos harmônicos, são poderes harmônicos, mas independentes. E, para encerrar, eu apresentei um projeto ano passado autorizando os vereadores que gostariam, que quisessem, né, com a emenda do vereador Tirili, que foi em boa hora, que não for a favor da revisão, desse aumento de revisão, ou de qualquer outra coisa em benefício do vereador, que ele debite na sua conta salarial mensal e credite a alguma instituição filantrópica da nossa cidade, e assim fazer justiça ao discurso. Eu, com todo respeito, Zé Henrique, a Vossa Excelência foi até muito gentil nas suas palavras, eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência pediu vista ao projeto para votar ele hoje, segunda-feira, para dar visibilidade. Agora, dar visibilidade e depois receber o recurso do qual Vossa Excelência votou contrário, aí sim, eu acho que isso aí já é uma forma de lesar a opinião pública. É o que eu disse ao vereador Kleber, eu não posso aqui fazer qualquer comentário contra o álcool e beber. Eu não posso aqui fazer qualquer comentário contra o fumo e fumar. E jamais eu faria qualquer comentário a respeito dessa revisão e recebesse o salário no final do mês. Ou melhor, recebesse essa revisão no final do mês. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Tirili. Anderson. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, demais que nos honram com a sua presença. O vereador disse aí, vereador Zé Henrique, que falaram para ele que 16 vereadores estavam chateados com ele para pedir vista, por ele ter pedido vista. Primeiramente, vereador, quando Vossa Excelência falar, já que Vossa Excelência gosta de transparência, cita o nome, porque eu vou perguntar na frente do doutor Sebastião se eu falei alguma coisa para ele, porque eu estou incluído entre os 16 vereadores. E outra coisa, quando Vossa Excelência diz que quinta-feira era uma reunião não de costume, é uma reunião de costume, sim. Nós estávamos pagando a reunião de segunda-feira. E eu não estou falando aqui por questão de aumento de salário, não, vereador, porque eu não tenho demagogia comigo. Quando eu falei que doava os meus salários para o asilo e para o APAE, eu fui lá e doei. Agora, Vossa Excelência, que eu acho que não é candidato, porque Vossa Excelência que faz demagogia nessa casa, saía com um chapeuzão pretão na cabeça, falando que era contra o continuismo, ou entrou com um projeto que eu também sou a favor da redução de vereadores, mas quando foi para aumentar, Vossa Excelência foi um que manifestou para aumentar o número de vereadores. O que Vossa Excelência está falando perante a sociedade é jogar essa casa aqui contra a opinião pública. Vossa Excelência tinha que ser menos demagogo. Pega a sua contribuição, que é reajuste, e doa, mas não põe nome de vereadores, não. Quando Vossa Excelência falar vereadores, eu vou falar para o doutor Sebastião. Está gravado aí. Doutor Sebastião, falei alguma coisa. Eu ser chateado? Eu sou chateado. É com as demagogias. Muito obrigado, senhor presidente. Com licença. Vereador Tirili. Excelentíssimo presidente, colegas vereadores, respeito também o vereador Zé Henrique, suas palavras, é um vereador que eu sempre respeito, que a gente anda junto aí sempre com as opiniões. Em relação a esse reajuste, eu acho que é o seguinte, eu acho que qualquer pessoa, qualquer funcionário e qualquer servidor, indiferente de qual classe, se ele for privado ou se ele for público, chega de janeiro a março, ele tem que ter seu reajuste salarial. Isso aí, porque senão a inflação ela vai comer o seu salário. Se a prefeitura, como nós já pedimos, né, não só eu, mas outros vereadores, pediu o reajuste para o excelentíssimo prefeito, mandar de 13,01 para a educação e eu pedi também de 6,93 para os funcionários, isso aí é um direito, isso aí não é que a gente devia pedir, não, isso é um direito de cada funcionário de vir para essa casa aqui e votar, porque isso aí é direito de cada cidadão ter esse reajuste salarial.
teve ano passado, ano retrasado, os funcionários não tiveram reajuste salarial. Então, já ficou defasado o seu salário. Então, isso aqui é um reajuste só para acompanhar a inflação, como está subindo água, luz, telefone. Então, isso aqui para ter um reajuste. Então, isso aqui não é aumento, é o combustível, é um reajuste salarial. Como vereador, que eu adorei esse projeto, que foi do vereador Marcos Possato, que era a respeito à doação, como várias, né, a minha assessora está aqui, várias entidades já receberam, só que com a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Então, isso aqui também, eu acho também, pode usar esse projeto também, para usar também de seus benefícios. Respeito o vereador, mas eu quero que a população fique ciente, e os servidores da prefeitura fiquem cientes, que eu tenho certeza, se vier um projeto aqui para reajuste e reposição salarial, todos os vereadores aqui votarão a favor. Obrigado. Vereador Chapisco. Senhor presidente, eu não quero ser repetitivo, não vou entrar no meio da questão, porque todos os vereadores que me antecederam usaram bem da palavra. Eu só quero colocar que a questão do reajuste, que é o índice de 6,23, a correção, e que isso dá mais ou menos em torno de R$300, para que a população fique informada e, do jeito que é falado aqui, às vezes, dá a entender que são milhões de reais, como o povo fala aí na rua, às vezes, que o vereador ganha 10, 15, 20 mil. Está aí no site da Câmara Municipal, o salário de cada vereador, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Então, em torno de R$300 e poucos, uma correção 6,23, que está, como já disse o Dr. Kleber, na Constituição e no Tribunal de Contas. Muito obrigado. Vereador Alisson. Boa noite, presidente. Boa noite, população da nossa querida Lavras. Eu falo com muita tranquilidade, pois este projeto, já citaram todos os vereadores, que não é um aumento e é um reajuste. Agora, aumento é que nós tivemos com a tarifa do esgoto. Por isso que entrega a CPI e conseguimos. Aumento nós estamos tendo é da gasolina. É da CEMIG, esse mês aí, ó, é tarifa vermelha, tarifa não sei o quê. E eu só não entro com a CPI da CEMIG também, é porque a concessão é da ANEEL, lá de cima, já vem lá de cima. Isso que é aumento. O que nós estamos aqui, nós estamos apenas um reajuste. Muito bem diz o vereador Tilili. Nós temos que lutar nessa casa aqui, é para tentar pedir os deputados para que não faça esse aumento aí, ó. Ninguém aguenta mais pagar a CEMIG. Tão absurdo, combustível, nem se fala nas redes sociais. Por isso que nós temos que ter cuidado aqui no que falar para a população, que a população está assistindo. Nós não estamos aumentando o salário de ninguém aqui, nós estamos tendo reajuste. Aumento é o governo federal com a luz, a CEMIG, e aí o combustível, que não estão mais. Mas, estamos bem claros, nós estamos trabalhando, essa casa aqui está trabalhando. Nós, recentemente, aí estamos aí, está eliminar, mas está suspenso, nós estávamos pagando caríssimo, está pagando 99,4%, com o trabalho deste vereador e mais a Câmara Municipal, todos os vereadores estão trabalhando, sim, nós temos que conter os aumentos abusivos que nós estamos tendo. Então, respeito o vereador, respeito toda a população, mas nós temos que combater o aumento do imposto. Tem hora que a gente exalta, desculpa, senhor presidente, desculpa a você que está em casa, mas ninguém aguenta aumentar tanto os impostos. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Daniel, com a palavra. Você não falou da tarifa de ontem? Senhor presidente, senhores vereadores, como diz o vereador Zé Henrique, que o doutor Sebastião falou, eu tenho certeza que o doutor Sebastião não ia falar uma coisa dessa. O Zé Henrique está fazendo maior média. Semana passada ele não quis que tivesse reunião fazer a média dele. Então é o seguinte, quando foi votado o reajuste dos vereadores, ele votou contra. Por que não doou para a instituição de caridade? Não fez. Ele está preocupado, Carlão, com o salário dos funcionários públicos. Todos nós estamos. Ele ficou 5, 6 meses sem receber o salário. Depois recebeu. O que adianta? Por que não doou para o funcionário? Doou para o instituição. Então ele faz média. Como diz, passar o número de vereador que foi prejudicado, ele foi sim, mas ele ajudou, deu combustível para o pessoal correr em Brasília.
principalmente para um vereador presente aqui. Ele ajudou. Agora, fazendo média, colocando todos os vereadores contra a população, isso aí é muito feio, Henrique. Só isso, senhor presidente. Vereador José Bento com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores. Eu vou aproveitar essa reposição salarial, presidente, e vou trocar a ambulância, viu? A ambulância velha está à venda e vou encomendar uma ambulância zero. Quanto você quer? Você quer quanto na velha? Na velha é 65 mil. 60 eu pago, né? Tá bom. Muito bem. Vereador Edmar, para encerrarmos a discussão e votarmos o projeto. Senhores vereadores, mais uma vez, eu volto à conversa. Como foi citado, assim, que não teve reunião em janeiro, então foi férias vereadores, mas eu e vários vereadores, não vou citar nome aqui, mas eu mesmo e vários vereadores tive presente aqui no mês de janeiro, no mês de dezembro, final de dezembro, mês de janeiro. Então, tive presente aqui no gabinete, tive visitando os bairros, fui em vários bairros, fui em várias comunidades rurais. Então, é o seguinte, agora, o doutor Sebastião falou isso e não falou isso, hoje ele não está aí para testemunhar. Então, que o vereador falou para ele. Eu acho que nós temos que unir a mão, todos os vereadores, com o executivo e vice-prefeito e todo secretário trabalhar a favor do povo. Então, unirmos, porque nós fomos eleitos pelo povo, nós temos que trabalhar a favor do povo. E peço neste momento, o executivo, se estiver ouvindo e assistindo essa reunião, estou vendo que vai ter a terceira parte hoje, alguns servidores pediram para a gente comentar, e na reunião que nós tivemos com o prefeito, conversei com o prefeito, a possibilidade de uma reposição salarial a todos os funcionários públicos e a primeira parte, e a primeira parte dessa terceira de 2014, que não foi paga até hoje aos funcionários. E o prefeito falou que vai ser pago este ano, vai ser pago que é lei. Até maio, todo pode ficar tranquilo, vai receber, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Eu vou conceder 1 minuto ao vereador Zé Henrique, peço que não se estenda na sua explanação e não polemize mais. Senhor presidente, eu gostaria apenas de deixar aqui, não sei quem vai ser o presidente no ano que vem, que ele faça as coisas na ordem certa. Que traga o projeto primeiro, vote, já que é direito, está aqui na Constituição, que eu próprio li. Eu não disse que não é direito, eu li o que Vossa Senhoria mesmo me falou um dia, eu peguei a pasta e li. Então, realmente está na Constituição, a correção é um direito, então só que eu acho que ela tem que ser votada primeiro, foi o que a maioria do tempo que eu falei, ela tem que ser votada primeiro para depois vir o aumento. Então, acho que isso aí não foi proposital, como eu disse, nem do anterior, nem de Vossa Senhoria, mas que eu acho que deveria ter esse cuidado. Faça uma reunião extraordinária, vote, e aí sai em tempo com aumento. Quem me conhece, a população que me conhece, sabe que eu não sou de fazer média, eu realmente pedi vista, e se tiver outros projetos dessa natureza, eu peço a Vossa Senhoria também que coloque já na segunda-feira, para evitar eu ter que pedir vista. Que se for numa reunião extraordinária, eu vou pedir vista novamente, para que ele seja votado num dia de reunião tradicional aí, que todos estão assistindo. A quinta-feira não é uma reunião costumeira. Então, normalmente, muitas pessoas desavisadas não estariam assistindo. A de segunda já é, muita gente sabe que já voltou, passou o recesso. Então, esse foi o intuito, não foi de fazer média, mas também não preciso provar isso para ninguém, porque as pessoas que me conhecem não é de um dia nem de dois. Okay. E eu fiz com esse intuito, que a população saiba, e deixo esse conselho, porque das próximas vezes ele seja votado na hora certa. Vamos colocar em votação, então, votação simbólica, os favoráveis permaneçam como estão. Somente o voto do Zé Henrique contrário. Está aprovada a resolução. Projeto de lei do Legislativo. Não, segunda votação. Segurado, ele ficar estancado aí. Senhor presidente, eu gostaria de pedir... Senhor presidente, doutor Kleber P. Vidor, pedir prorrogação dos trabalhos até que todos os projetos sejam votados. Coloquem em apreciação do plenário a prorrogação dos trabalhos. Está prorrogado, então, até que a gente conclua. Projeto em segunda votação em redação final. Projeto de lei legislativo 008 da mesa diretora procede à revisão geral nos termos do inciso 10, artigo 37 da Constituição Federal, nos salários e vencimento dos servidores do Poder Legislativo. Já foi votado em primeira votação, então os favoráveis permaneçam como estão. Isso. É o mesmo percentual
de 6,23 dos vereadores é o mesmo para os servidores. Projetos em primeira discussão e votação. Projeto de lei 070 do chefe do Executivo, regulamento inciso 10 do artigo 18 da Lei Orgânica do Município, que dispõe sobre as estradas municipais de Lavras e da outras providências. Eu retiro a vista, viu, senhor presidente? O vereador Marcos Possato estava com vista, o projeto está liberado para a primeira discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, eu acho que esse projeto já esteve muito sido comentado aqui nesta casa, porque até hoje, que me desculpe o vereador Edmar Bento Souza, até hoje nunca chegou um substitutivo aqui. Então eu acho que nós precisamos votar nesse projeto. Esse projeto é de grande valia para o nosso município em relação às estradas. Eu estudei muito bem esse projeto sobre a medida do longo eixo, em relação também às bacias de contenção das estradas, para que possa escoar todo essa água, para que possa ser aproveitada. E em relação a isso, senhor presidente, é importante também nós, vereadores, e em discussão desse projeto, a todos aqueles, também ouvir as pessoas que participam. O Edmar já explicou, veio aqui o vereador Leandro Moretti nesta casa, já explanou sobre o projeto. O vereador Edmar, que também frequenta muito, mora na zona rural, e também poderia explanar aqui o vereador Sozé Delfino, que Sozé, ele também utiliza as estradas rurais aí com caminhão. E então, assim, esse projeto, eu acho que ele já foi até amplamente discutido aqui pelas pessoas, e as pessoas estudaram. Mas até hoje não foi votado esse projeto, porque pede vista, porque vai mandar o substitutivo. Pede vista, até hoje não apareceu o substitutivo aqui. Permite uma parte? Então, já vou só permitir. Então, o que se está nesse projeto é que as estradas principais vão passar de 7 para 10 metros, e as estradas secundárias de 5 para 8 metros. E, com isso, vereador Edmar, não vai, aquele dia Vossa Excelência estava preocupado com as árvores de lei, né? Não vai ser cortada nenhuma árvore de lei, não pode ser edificado nessa área que vai ser estipulado pelo município, né, de não poder construir nesse espaço. Eu sei que Vossa Excelência gosta demais, tem um apreço muito grande para os agricultores, por tudo, mas nós também temos. Por isso que nós temos que cuidar das estradas rurais, para que possa permitir que as pessoas passem melhor nela, sem que cause acidente. E também não edificar na beiradinha da estrada, fazendo com que a prefeitura não possa construir as bacias de contenções. As bacias de contenções são aquelas que recebem a água para que possa infiltrar no solo, para ser aproveitada. Água de chuva. O vereador muito bem Possato sabe disso, né? Um engenheiro agrônomo aí na nossa casa. Agora, só uma questão de dúvida aí, que muitos comentaram comigo, que também é necessário que os produtores façam aquelas curvas de nível, para que a água não seja jogada na estrada, para que não venha dar esse transtorno em relação aos buracos. Mas esse projeto, vereador Edmar, Vossa Excelência já pediu o substitutivo, eu não sei o porquê, qual o motivo que o senhor pediu o substitutivo, para mudar o quê? Gostaria que Vossa Excelência me explanasse para mudar o quê nesse projeto, para a gente ter mais aí E também lá na prefeitura ninguém mandou substitutivo nenhum aqui desse projeto. Que é um projeto de executivo a qual Vossa Excelência, né, tem conhecimento. Então, a parte, o vereador Luciano Tilili. Obrigado, vereador. Quem respondeu? Você vai responder. Só um minutinho, Edmar. Só um minutinho. Edmar, eu estava até conversando com o vereador Alisson e até com Vossa Excelência em relação a essas colocações. Porque nós vamos aumentar 1,5 m só de cada lado, a mais do que está. Se é de 8, de 7 vai passar para 10 e de 5 vai passar para 8. Então, 1,5 m para cada lado. E, com isso, vereador, eu sei da sua preocupação em relação aos sitiantes, aos fazendeiros, mas só que nós temos que aproveitar
e ter a preocupação que está acontecendo muitos acidentes na estrada rural. Eu estive na comunidade do Funil esse final de semana, caiu uma árvore lá, não teve jeito de passar, de tão estreita que é a estrada. E outra coisa, eu tenho uma colega que hoje ela é paraplégica, porque ela bateu a sua moto na estrada rural. Então, nós temos que aumentar a estrada rural e dar mais segurança para a população. Então, eu vejo a sua preocupação, mas vejo que esse projeto é muito importante aqui para essa casa ser votado. Obrigado, vereador. Colegas, só com a palavra. Encerrou? Ele encerrou. Ok. Inclusive, vereador, Vossa Excelência sabe que muitos lugares do Funil, aquelas estradas lá, as pessoas estão construindo na margem da estrada, não tem nem jeito de arrumar a estrada. Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência, a estrada rural lá descendo lá perto da casa de Vossa Excelência, está horrível, está péssimo lá. Por quê? Talvez não tenha como a máquina entrar, fazer o famoso o poçado, eu esqueci o nome, onde vai escoar a bacia de contenção. Então, nós temos que cuidar assim. Esse projeto aqui, eu tenho certeza, já estudei, que vai ser excelente para a zona rural. Aí pede substitutivo, fala que está com medo de tomar, não vai tomar a área de ninguém, não. Esse projeto não vai tomar a área de... Vai estar melhorando e não permitir que se construa na beiradinha. Esse é um bom projeto. Então, eu tenho certeza que Vossa Excelência deve pensar um pouco aí para nós estar votando esse projeto hoje e acabar com essa novela. Esse projeto aqui está um tempão. Vamos votar nele hoje, ok, vereador? Vereadores, tem 10 vereadores inscritos para discutir esse projeto. Eu gostaria de perguntar se algum vereador pretende pedir vista, faça a gentileza de pedir... Não, nós vamos votar. Porque se esperar todo mundo debater por 30 minutos, 40 minutos, depois pedir vista, é frustrante. Então, se ninguém for pedir vista, nós vamos dar continuidade à discussão. Muito bem, vereador Chapisco com a palavra. Não sou eu, não? Depois é Vossa Excelência, vereador. Senhor presidente, esse projeto é extremamente importante. Eu queria parabenizar as palavras do vereador Alisson. O vereador, então, secretário Leandro Moretti já esteve nessa casa. Esse projeto veio para essa casa antigamente, na época, então, do ex-prefeito Marcos Xerém, que foi um avanço já naquela época, teve algumas melhorias no projeto. Eu faço parte do Conselho Rural, o vereador Edmar é meu suplente, nós discutimos esse projeto lá. 2 pessoas foram contrárias ao projeto, mas tudo é uma questão de bom senso. Como ninguém, a prefeitura, vai sair arrancando cerca de todo mundo, desapropriando, até porque ela não tem condições financeiras para isso, casas na beira da estrada, madeira de lenha vai tirar. Não é isso o intuito do projeto. O intuito do projeto, e o Carlão falou muito bem na reunião passada, as estradas rurais em alguns pontos da nossa cidade, que, para quem não sabe, Lavras tem uma imensa zona rural, é muito grande. Então, tem pontos críticos que não dá para se fazer uma bacia de contenção. Se não fizer uma bacia de contenção, o que acontece? A água da enxurrada desce toda no meio da estrada, como é o caso agora ali na estrada que vai para o Barreiro, que é uma grande comunidade rural que vai para Ponte Funil. Deve ter mais ou menos, só naquela região, em torno dos 80 casas do Barreiro, Monjolos e toda aquela região. Como não fez uma bacia de contenção no meio do morro, a enxurrada veio no meio do morro. Essa semana passada, as pessoas estavam quase tendo que dar a volta por Ijaci. Carros pequenos não passavam justamente por causa disso. Lá, na reunião que nós tivemos no Conselho Rural, as pessoas das comunidades rurais, de várias comunidades rurais, tem esse problema lá, onde um ou outro proprietário, isso aí é questão de 4 ou 5 proprietários que não deixam de forma alguma. E o vereador Marcos Possato vai falar, ele é engenheiro agrônomo, a bacia de contenção, com certeza, ela não destrói o terreno. Porque você faz a bacia de contenção, ela retém a água, e a água vai para o subsolo e entra no terreno, que até é bom. O vereador Possato pode falar melhor do que eu nesse sentido. E lá, todas as pessoas que são lá da roça, comunidade rural, presidente do Conselho de Farias e várias outras pessoas, elas são extremamente a favor, até porque tem vans escolares, nós temos uma grande quantidade de alunos na zona rural, nos quais as vans é perigoso passar nesses trechos dessa estrada. Então, isso aqui é para resolver 4 ou 5 problemas crônicos que existem no município, onde o proprietário não se permite fazer uma bacia de contenção. Então, com essa lei, a prefeitura vai chegar lá
lá, vai fazer a bacia de contenção, conversa com o proprietário, fala, nós temos uma lei agora, retira-se a cerca, faz a bacia com a reta escavadeira, coloca a cerca no lugar. Não é para sair derrubando todas as estradas rurais do município, pegar onde tem 7 metros, passar para 10. Não é isso. É resolver um problema que é questão de bom senso e que a pessoa às vezes não tem. Desculpa, então, e o Carlão falou muito bem, eu lembro na última reunião, que antigamente passava o quê? Carro de boi, cavalo nas estradas. Hoje, nós temos grandes propriedades rurais em torno da nossa comunidade rural, que vão o quê? Caminhões de leite, caminhões de adubo, que são cargas fechadas, que às vezes 2, 3 proprietários, fazendeiros, compram junto para ficar mais barato, e o caminhão não vai e não passa. O Carlão sabe disso e ele usou muito bem as palavras na última reunião. Então, isso aqui vai resolver um grande problema da cidade. E não vai fazer um problema, ninguém está lá, vai a prefeitura vai chegar, até porque não tem condição financeira nem trator para isso, para sair arrebentando as estradas e fazer todo mundo chegar a cerca para trás. É para resolver pontos críticos da zona rural. Então, acho que nós devemos votar esse projeto, como disse o Alisson, que está aqui desde a época do então prefeito Marcos Xerém. Vereador Possato, com a palavra. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Alisson, que fez também uma explanação muito contundente. O vereador Evandro, pela sua experiência, pelo seu conhecimento. Cumprimentar o doutor Marcos Xerém, pela iniciativa de ter apresentado esse projeto. Cumprimentar o professor Silas Costa Pereira, atual prefeito, que também se baseou no projeto para que nós possamos, de alguma maneira, seu Zé, dar condições de trafegabilidade aos caminhões, aos veículos que passam nas estradas. Apenas fazendo uma correção aqui, foi falado em largura de 8, 10 metros, na verdade é o seguinte, o parágrafo 4 diz o seguinte, são 7 metros de largura mínima para o leito transitável das estradas principais e 5 metros de largura mínima para o leito transitável das estradas secundárias, sendo que a área não edificada é que é de 8 metros e de 10 metros, de acordo com a estrada, se é principal ou secundária. A partir do eixo. Então, a área não edificada é o seguinte, Sr. Zé, nós podemos, nessa extensão, plantar gramas, né? Alguma coisa que realmente não afete, não seja edificação. Agora, vereador presidente, eu fui produtor rural, tenho um grande apreço pelos produtores, tenho visitado algumas propriedades rurais, e eu vou dizer aqui o que o Alisson disse, o vereador Evandro disse, é uma vergonha as estradas rurais do nosso município, Carlão. Lavras é uma cidade evoluída, nós temos aqui a Universidade Federal de Lavras, técnicos, aqui o exemplo do engenheiro florestal. Qualquer chuva, vereador Alisson Zé, nós não conseguimos passar nas estradas. Se qualquer desvio do carro, nós estamos na sarjeta. São estradas antigas, né, Carlão? São estradas que não dão a mínima condições, como o vereador Evandro disse, de trafegar um caminhão de leite, uma van escolar, um ônibus, um caminhão de adubo. Então, é natural que todo progresso traga alguma insatisfação a poucas pessoas. E nós temos que pensar, ô Marilene, vereadora, é no progresso da cidade, é fazer com que as nossas estradas rurais sejam adequadas às importantes pessoas que são os nossos produtores, que eles possam trafegar, que eles possam, de alguma maneira, trazer o benefício maior, que é os seus frutos, que nós somos dependentes, como o leite, como os cereais, arroz, feijão, o café. E qualquer chuva hoje que acontece, para-se as estradas por problema de lama, problema de podemos dizer, de barro. E as bacias de contenções? Isso é evolução. As grandes cidades, os grandes estados, vereador Carlão, todas cidades do Paraná, que eu visitei, que eu trabalhei, do Mato Grosso, de Goiás, eles exigem essas bacias de contenção, porque é uma forma do fazendeiro ele ter aquela água acumulada, e nós podemos, Alisson, tirar aquela enxurrada que passa nas estradas, danificando, para o terreno, mas de forma a beneficiar o produtor. Agora,
o que acontece hoje, vereador Evandro, é que a quantidade de água é muito grande, produtor nenhum deixa ou permite que essa vazão passe pelo seu terreno. E que se lasque quem está passando na estrada. Nós temos que ter regra. Inclusive ele. Nós temos que ter regras aqui, vereador Alisson. Nós temos que realmente regulamentar essa área que é tão importante. Está aqui o vereador Dimar, outros vereadores, o vereador Anderson tem uma grande ligação, o Alisson, etc., Carlão. Nós temos que aprovar esse projeto para o benefício, principalmente, do futuro da nossa área de agricultura e pecuária. Vereador Alisson. Só uma pergunta, o vereador Possato, essas curvas de nível que eles falam do terreno, será que nessa casa, até Vossa Excelência como engenheiro agrônomo, muitas localidades aí, empresas não, as fazendas, eles fazem essa curva de onde eles jogam essa água, isso não vai pela estrada, não, as curvas de nível é jogada e feita pelo terreno. E também, muito bem lembrado, Vossa Excelência, que esse projeto está aqui desde a época, né, do prefeito Marxeren, que teve essa ideia brilhante de estar fazendo, e também o atual prefeito de manter o projeto. Então, nós temos que aprovar essas bacias de contenções. Isso aí é uma coisa que realmente tem acontecido no estado de Minas Gerais. As cidades evoluídas, as zonas rurais evoluídas estão fazendo isso. Agora, com certeza vai gerar algum conflito, mas eu acredito que são pouquíssimas as pessoas que não têm a mente evoluída de acreditar que esse projeto é importante. Muito obrigado, presidente em exercício, José Henrique. Inscrito aqui, eu vou aproveitar e já dar uma explicação, não vou me alongar não, porque o Alisson, Vossa Senhoria, tentou explicar aqui a questão da medida, mas para que o produtor tenha uma noção correta do que o projeto diz, é o seguinte, é o mínimo de 5 metros para as estradas secundárias e o mínimo de 7 metros para as estradas principais. Não, veja bem, isso leito transitável. Agora, então, você pega o leito transitável, o que seria? De uma ponta até a outra, onde o carro está passando. Agora, quando você fala na segunda parte da área não edificante, são 8 metros do eixo, então, total 16 metros, porque é 8 para um lado, 8 para o outro. Então, 16 metros para a estrada secundária, menos 5, então são 11 metros, que seriam 5,5 fora da estrada para cada lado. Isso aí não tinha sido concluído aqui ainda. E na estrada principal, que são 10 metros do eixo, então são 20 metros total, mas quer dizer, a área de trânsito ali transitável seria os 7 metros. Exatamente. E o que acontece? Hoje nós vemos, como foi dito, tem estradas em que não cabe um caminhão com um veículo passando ali. Nós temos acidentes. Há poucos dias morreu um motoqueiro aí, batendo num caminhão aí, né? Faria. Então, o que acontece? Se a estrada é pequena e as curvas dificultam e oferecem muito risco. Então, dentro dessa área aí também, agora que eu disse, 8 metros, 16 para a estrada secundária e 20 para a estrada principal, já foi explicado. Não quer dizer que o proprietário vai perder isso, ela vai ficar lá. De repente, a área dele ali não tem necessidade de bacia, ele só não vai construir, não vai edificar ali. Então, é muito importante isso. Não vai cortar árvore também, né, Edmar? Então, na verdade, é importante entender que essa área é uma reserva para um crescimento igual na nossa cidade. Quanta coisa não foi prevista, hoje não tem como largar uma rua aí, o trânsito do jeito que está. Então, esse é o propósito do projeto. Então, sim, eu acho... Só para complementar a Vossa Excelência, sim, muito bem colocado, muito bem esclarecido a situação. É a mesma regra, praticamente, que hoje o DR, o DENIT, ele faz exatamente as áreas de domínio que são realizadas nas estradas, né, estaduais e federais. Então, a ideia acho que é brilhante e parabéns, Vossa Excelência, pela explanação. Muito obrigado. Nós vamos chamar aqui agora o Zé... Ah, não, já foi, só Zé já foi. Então, Carlão. Eu também não vou prolongar muito mais a respeito desse assunto, porque vários vereadores, amigos nossos aqui, são experientes na área, são técnicos, né? O Possato expressou muito bem, o Alisson também está de parabéns. Tá? Então, eu só queria falar, gente, nós temos que parar com esse tipo de coisa. Hoje, eu parabenizo o Silas,
por ter dado continuidade num projeto. Ele não olhou quem fez o projeto, mas simplesmente quem seria beneficiado pelo projeto. Né? Ele está de parabéns. O Alisson está de parabéns, o Possato também, o Chapisco, que é um ótimo projeto hoje. Hoje nós temos que parar de enxugar pedra de gelo. Por quê? Porque muitas das vezes o Zé Henrique falou com uma coisa muito interessante, provisão. Hoje é um pequeno caminhão Mercedes que anda ali recolhendo leite das fazendas, mas amanhã pode ser o quê? Uma carreta. Então são provisões que temos que fazer. Né? Porque a prefeitura hoje, a gente vai chegar, vão pedir ao Moretti, vão dar uma patrulhada naquela estrada ali. Mas se não haver bacia de contenção, não vai adiantar nada. Vai ser novamente mais um gasto. Então é a mesma coisa de enxugar pedra de gelo. Vamos parar com isso, que é só gasto. Gasto não. Nós temos que ter recompensa por o gasto que nós estamos fazendo. E esse é um benefício muito bom para o pessoal da zona rural, que, mais uma vez, eu repito, eles só pedem água e boa estrada. Muito obrigado. Vereador Daniel. Ligou. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, o prefeito, ex-prefeito Marcos Xerém, mandou em boa hora. Muitas pessoas, muitos sitiantes, e a preocupação de Mar, que iria prejudicar os fazendeiros sitiantes. Na verdade, é só para melhorar, dar mais segurança, Alisson, para as pessoas que passam o dia a dia ali. E o prefeito Silas viu que o projeto iria beneficiar não só a população, as pessoas que passariam, até mesmo os sitiantes, José, que vêm o dia a dia trazer essa mercadoria na cidade para vender. E outra, quanto à contenção, Alisson, tirar a água da estrada, se não fizer isso, as estradas vão ser toda a vida em mau estado. Com isso, vereador Possato, só vai melhorar a vida das pessoas que vêm o dia a dia. Porque, como diz o Carlão, os produtores não querem, Marilene, eles só querem uma boa estrada o dia a dia. Com isso, vai melhorar muito a vida deles. Só isso, presidente. Vamos ouvir então o Edmar. Eu peço ao Edmar que seja sucinto, porque a gente vote esse projeto e nós temos vários outros projetos ainda. Eu só quero dizer o seguinte, tudo que seja bom para o povo, eu não estou contra. O problema é o seguinte, a minha preocupação, e eu disse que desde a primeira vez que entrou esse projeto em discussão, que nós queremos uma boa estrada para todos. Só é o seguinte, as estradas é principal. Então, está aqui no projeto, como o Henrique falou agora mesmo, ela está então está dizendo com 8 metros, ela caiu para 7 metros. Mas do eixo da estrada, que é o meio da estrada, está pedindo mais 10 metros para cada lado. A estrada principal vai ficar com 20 metros. Está no projeto, olhei o projeto que é agora mesmo. E a secundária, com 5 metros e mais 6 metros para cada lado. Então, do leito da estrada, 6 metros para cada lado. Agora, vocês estão falando em acidente, o Alisson parece que, no momento, ele ficou até meio agitado ali, então ele pediu resposta, eu ia conversar com ele e dar resposta para ele, mas eu deixei para agora, da hora que eu fosse falar, o seguinte, você falou um incidente, o Tilly falou um incidente, se fosse isso, não tinha incidente na rodovia 265, na rodovia 381, que tem 2 pistas, porque... Então, não é só estrada rural tem incidente, não. Como tem incidente todo dia nas rodovias, tem 2 pistas. Então, eu acho o seguinte, queremos sim uma boa estrada. Agora, faço um convite a todos os vereadores, amanhã, se quiser. Daqui, saindo da Coab, eu mesmo falei com o secretário de obra, já falei com o petroleiro, quando a máquina for então, para a zona rural, a reto tem que ir junto. A patroa vai arrumando a estrada e a reto vai cortando nas enxurradas. Porque a patroa... ela tem a lâmina dela, ela não tem como atravessar a cerca. E a reto vai limpando as bacias. Daqui do Alto da Coab. Ontem mesmo você foi do Rancho Reinaldo. Então, o dia que você voltar para lá, qualquer vereador que der junto, nós vamos todos. Daqui do Alto da Coab até lá no Paiol, até na comunidade Funil, tem muitas bacias. Todas as bacias são entupidas, porque as máquinas sempre que estão pedindo máquina, a máquina está quebrada, não tem recurso para arrumar as máquinas.
não tem cascalho para pôr na estrada. Eu consegui arrumar cascalho em 5 lugares. Levei para o secretário que o IBAMA com o IEV não libera esse cascalho. O que tanto nós larguearmos tantas estradas e não tem cascalho para cascalhar as estradas. Então, queremos sim melhorar a estrada, queremos melhorar a estrada todo. Estado principal tem que caber 2 ônibus, caber um ônibus, caminhão leiteiro. Melhorar a estrada, os feirantes vir. O doutor Kleber pediu para me procurar o secretário do Meio Ambiente, do secretário de Agricultura, mas eu não procurei, porque já veio aqui fazer a explanação dele. Hoje mesmo ele falou comigo na prefeitura que se eu não liberasse esse projeto, que amanhã as máquinas ficariam tudo trancadas no pátio que não ia trabalhar. Nossa, mãe. Eu não estou impedindo ninguém, não, arrumar estrada, não. Eu não acredito nisso. Então é o seguinte, reto, nós estamos com poço. Nós estamos com 2 poços artesianos. Espera aí. Então nós estamos com 2 poços artesianos na comunidade, de tanto lutar. Foi uma máquina lá, então deixou terminado o poço da cachoeira, mesmo assim ainda ficou botando 2 galhos. Do Baião está para começar. E estou com silos, essa semana lá, os vizinhos pediu para limpar silo, 4 pessoas. Aí eu fui na agricultura, ainda mandou procurar o Caré falou que a secretária foi conversar com o Toninho para arrumar reto. O Toninho me ligou que a máquina vai quarta-feira, então para limpar silo de 4. Tem que procurar ele amanhã para ver se vai mesmo, porque o milho está passando. Então não tem maquinário para trabalhar. Então não tem maquinário para levar as bacias tudo entupidas. Eu fui daqui para o do Norte, pego um chapisco, 2 anos, a estrada de Serrinha, é um estradão, cabe 2 ônibus, tranquilo. Então ninguém está pedindo uma estrada, não. Ninguém vai pedir uma estrada, não. Queremos sim uma boa estrada, queremos cascalhar as estradas, mas queremos que o IBAMA e o secretário o IBAMA e o IEV, que ele libere cascalho para nós, porque eu arrumei 5 lugares para tirar cascalho e a fazenda da prefeitura lá no Faria, nós fomos a fazenda é puro cascalho. Diz eles que o IBAMA com o IEV não libera. É um absurdo isso, gente. Então, queremos sim uma boa estrada. Agora, vocês querem. Então, eu pedi o presidente para subestar o projeto hoje. Conversei com o prefeito hoje sobre esse projeto. Conversei com o doutor Marcelo Tabato para mandar o substitutivo. E ele falou que ia mandar o substitutivo. Agora, então, e sobre. Hoje eu fui na estrada lá do João de Abreu, fui na estrada da Mutuca, passei na estrada da Cachoeira, a estrada do ano de Goçá. O Marcelo o rapaz que Dom que Serra Motosserra, acho que é Carlos, o nome dele. Então foi lá picar uma árvore que caiu na estrada, e o trator tirou da estrada para caminho, porque era o feriado, eles não podiam ir no feriado, em 2 meses. Hoje que foi lá picar, porque não dá conta de serviço, é muito serviço, concordo com eles, mas. Então foi preciso de trator de vizinho arrastar a árvore, tirar da estrada para dar acesso. Hoje foi lá picar. Passei no ônibus escolar, olhando as estradas, 4 carros de estrada do ano de Goçá, a estrada lá do João de Abreu, para frente do João de Abreu, chegando lá no Ronaldo Pedro Teixeira, a estrada Mutuca, do ano de Goçá, dando uma base no ônibus, quebrando o retrovisor do ônibus, dono da van, arranhando tudo. Ô Edmar, por favor, conclua a sua explanação, por favor. Então, não. Eu estou dizendo o que tem que ser feito na estrada rural. Então chega à conclusão aí. Então precisamos. E não temos funcionário adequado. Vai lá para o secretário e fala que não tem funcionário. Não para isso, para isso. E eu dispus, secretário, semana que vem eu vou tirar uns 2, 3 dias para dar a estrada. Então, ali a estrada da Mutuca, a estrada da Cachoeira, a estrada do João de Abreu, a estrada do Chalé, que ontem lá e vai. Vereador de Ok. Mas precisamos melhorar a estrada. Olha, está bom. Ok. Vamos Senhor colocar o presidente, projeto em votação. só uma coisinha que eu quero falar para ele. Vereador Edmar, não tem ninguém agitado. Eu só falei que Vossa Excelência deveria ver mais o projeto. Tudo que Vossa Excelência falou não tem nada a ver com o projeto. Uma coisa é você arrumar Não estrada. tem, sim. Hoje é coisa você fazer lei. Agora, tem sim, retrovisor do ônibus. Agora, arrumar estrada não é problema nosso do Legislativo, é problema do Executivo que executa. Vossa Excelência disse que ia mandar o substitutivo. Cadê? Qual a mudança que vai ter o substitutivo? Vamos colocar o projeto em votação. Não tem ninguém agitado. Vossa Excelência é que não está se atendo ao projeto. Essa é a verdade. Seja não briga, não, vamos falar. E outra, eu não estou querendo aqui causar polêmica com vocês. Eu só estou dizendo, nós estamos falando aqui, discutindo o projeto em si. Em relação a uma estrada, é o Executivo. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Não, todo mundo que se inscreveu já falou. Por favor, põe em votação. Quem for a nós favor, vamos vota a colocar favor. o projeto Quem for contra, em vota contra. votação. Projeto de Lei 070 de 2014. Votação simbólica, cabe regime simplificado. Eu solicito regime simplificado.
Coloca em votação o todo pedido mundo. de regime simplificado. Está aprovado. Então, vamos votar o projeto. Os favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Senhor presidente, eu tenho 2 projetos aqui. Eu sugeri... Só um minutinho, por favor. Espera aí, que nós estamos votando. O vereador de Márcio manifestou o contrário, os demais favoráveis. Então, o projeto foi aprovado. Porque eu tenho 2 projetos aqui, eu vou pedir adiamento. Passa a e palavra o Lila pro também. Eu pedi adiamento até segunda-feira dos 2 projetos meus. E o Lila também vai pedir adiamento. Aí, Vossa Excelência... Excelentíssimo, presidente, pela ordem. Deixa eu só acabar de concluir. Então, deixa eu manifestar, então, que foi pedido adiamento de votação nos projetos do Possato. Os 3 do Possato. 3 projetos. 3 meu e um do Lila. Lila com o Zé Henrique. Isso. Fica concedido, então, o adiamento, que pode durar até a próxima sessão ou por 2 sessões. Sim, senhor. Pois não, Tilly, para gente encerrar. Senhor presidente, tem um projeto que deu entrada nessa casa aqui, hoje, que autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial e da outra providência. Eu queria pedir, senhor presidente, se tem jeito Vossa Excelência marcar uma reunião extraordinária até o dia 28 de fevereiro, porque isso aqui é um ajuste orçamentário e estão incluídos aqui várias dotações, inclusive as dotações das quadras, da cobertura da quadra do bairro São Vicente e do bairro Olaria. Isso. Então, se tiver jeito, amanhã o senhor vai estar sobre... Vereador, esse projeto deu entrada agora à tarde na... Não, eu sei que eu não quero que vote, não. Eu só estou te pedindo... Deu entrada agora à tarde, amanhã eu vou despachá-lo encaminhando as comissões. Então, nós podemos pedir às comissões, só a de Justiça e de Finanças que terá que manifestar. Mas então, tem jeito de marcar uma reunião extraordinária até sexta? Sem os pareceres não tem jeito. Então, nós vamos pedir às 2 comissões que agilizem os pareceres. Assim que der os pareceres, a gente pode marcar mas o senhor eu só pedi para o senhor avisar as comissões que tem um prazo até dia 28 de fevereiro, senão vai perder recurso. Tá bom? Presidente, só uma questão de informação coletiva dos vereadores. Senhor presidente, questão de ordem. Só um minutinho, então, vereador falando. Antes de Vossa Excelência encerrar a sessão, eu gostaria de informar os senhores vereadores que o deputado estadual Fábio Xerém tem trabalhado para valorizar o povo de Lavras. E nos últimos 20 anos, nós nunca tivemos uma superintendente de ensino regional que fosse lavrense. Desta vez, dentro de poucos dias, está para ser nomeado um superintendente regional de ensino de Lavras. Se isso se efetivar, presidente, gostaria que Vossa Excelência convidasse para estar aqui na próxima sessão da Câmara. Obrigado. Ok. Então, vereador, está feito o pedido às comissões que agilizem as 2 comissões. Nós não temos mais nenhum assunto. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Faço questão que seja votado o projeto que está na pauta aí da rua, porque esse projeto é do ano passado, é um problema então, tão delicado com a família. Então, faço questão que vote ele, por favor. Sim, vereador. É o Lila que pediu, não foi eu não. O Lila que pediu o adiamento, viu, vereador Zé? Não verifiquei aqui, achei que todos fossem do Possato, né? Não. Senhor presidente. Projeto de Lei do Legislativo 01 de 2015 denomina de Orlando Corsini Gattini, logradouro público que menciona, e da outras providências. Peço regime simplificado. Regime simplificado. Já pedi, Possato. Coloquem em apreciação, nenhum contrário. Está aprovado, então vamos aprovar o projeto, vamos votar o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão. Então, todos aprovaram o projeto. Senhor presidente, sim. Só mais um probleminha, por favor. Foi votado nessa Câmara aqui, a pedido do vereador José Márcio, um pedido de uma abertura de uma CPI dos tablets. Amanhã. E eu queria deixar oficialmente registrado aqui, já fiz a solicitação para o Lila, que foi nomeado presidente, que urgentemente marque para iniciar isso aí. Inclusive, já conversei com o José Márcio, com a nossa assessora jurídica. Nós até queremos que faça alteração, porque, na verdade, o tablet era um instrumento da educação conectada. Então, na verdade, nós vamos proceder o CPI da educação conectada, daquele projeto, porque o tablet é um instrumento, você não consegue chegar nele sem fazer análise. Então, nós precisamos urgente fazer reunião para resolver esse problema. Inclusive, vereador, tem a CPI do lixo também aí, rodando aí, né, senhor presidente? Não, eu só fui citado. Espera só um minuto. Vereador... Falando lá, se mudar o foco do que foi pedido a CPI, você tem que fazer outra. Não, você foco não pode mesmo. simplesmente... Não, mas era do tablet, agora quer mudar para outra coisa? Não, mas porque o tablet... Tem que fazer outro pedido. Eu conversei com o vereador... Hoje o advogado da prefeitura conversou comigo, eu já falei com a Silvana. Amanhã, Vossa Excelência tem um tempo para a gente vir cá?
Então, não, tem que marcar reunião oficial aqui, ó. José Márcio, eu, você, vamos marcar reunião para quarta-feira? Nós vamos, então, encerrar. Eu peço ao senhor vereador que faça a chamada dos vereadores presentes ao final dessa reunião. Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes, menos o vereador Dr. Sebastião Santos Vieira, que apresentou atestado.